Espero, melhor dizendo, que estou aproveitando para... a gente sempre esquece alguma coisa, mesmo uma fala tão longa daquela, tem muita informação para a gente compartilhar. Uma coisa que eu esqueci de falar da formação mais recente dos médios é que a gente encontrou na literatura existente no mercado um autor que, na verdade, a gente já conhecia como pesquisador, que tem um blog chamado Umbanda Sem Medo. O blog já não tem uma renovação muito grande, mas esse autor ele produziu 4 livros com o mesmo nome, Umbanda Sem Medo. E o que a gente viu, eu estou sempre pesquisando, lendo, é que da literatura que tem falando de Umbanda propriamente dito, é aquilo que eu encontrei mais parecido com aquilo que eu aprendi na nossa casa. Não é 100%, mas são 4 livros, então alguns eu calculo que 85% a 95% do conteúdo deles são pertinentes com a nossa prática. E a partir daí, consultando as entidades na casa, eu fui autorizado a também pedir para que as novas pessoas que fazem parte do corpo mediúnico da piedade também passassem a usar esse livro para estudos. Eu sempre lembro a essas pessoas que têm algumas diferenças, mas eu abro o espaço para que a gente possa discutir e eles tirarem dúvidas, né? Então, hoje o avanço tecnológico, uma outra coisa que eu esqueci de falar, permite que a gente tenha um grupo lá no corpo mediúnico da casa, que a ideia, claro, a gente usa também para troca de mensagens e coisa e tal, avisos, falando de reuniões, falando, por exemplo, desse evento aqui, dizendo que ele ia ser transmitido através da internet. A gente também usa para tirar dúvidas, assim, pessoal, de preferência a gente faz no coletivo de alguma coisa, de algum assunto que as pessoas tragam, né, em relação ao que eles leram, ou mesmo outras dúvidas que tenham surgido de outra forma. A gente sempre prefere que as pessoas coloquem no grupo e a gente discuta no coletivo com a intenção, tem uma parte que o pessoal tem que se organizar um pouco ainda mais, a gente quer fazer como se fosse um roteiro de perguntas e respostas, esclarecendo todos os pontos que tem perguntas que são mais comuns. A gente também recebe, tanto no site da casa quanto através do Facebook, a gente recebe também perguntas e questões no Brasil inteiro e até em outros países do mundo. A gente sabe que a Umbanda hoje está espalhada aí por pelo menos 5 continentes, e a gente procura trazer os esclarecimentos necessários dentro das práticas da nossa casa. Quando vem perguntas de coisas que nos fogem, que a gente não domina por serem ritos mais afinizados com outras práticas, a gente esclarece que a gente não tem domínio, que a gente não pode falar sobre aquilo que a gente não conhece, tá? Mas, dito isto, eu abro aí para vocês fazerem perguntas. Só peço para que levantem a mão, e aí a gente... eu não sei se o Felipe... Era legal ter um outro microfone para registrar a pergunta também, pensando que tem um pessoal que não está aqui ao vivo, então não está aqui presente, melhor dizendo. Ao vivo, o pessoal por agora está, né? Quem vai ver depois que não. Sim. Boa noite. Eu queria saber o seguinte, no início da explanação aí, como você falou, no decorrer dela também, eu queria saber uma dúvida que tem na mente aqui, é o seguinte: a Umbanda ela foi criada por um planejamento astral superior, ou ela acabou acontecendo em decorrência de um preconceito intelectual numa sessão espírita, onde acaba acontecendo a explosão do fenômeno do caboclo das 7 encruzilhadas, e diante desse fenômeno, ele vem fazer a quebra desse preconceito, quebrando esse paradigma, ou
ou não foi isso? Olha só, eu não posso afirmar isso, né? Quem sou eu para responder por uma coisa tão profunda, vamos dizer assim. Mas eu vou lembrar de frases do meu bisavô que, de alguma maneira, passa pelos ensinamentos que ele me deu diretamente, não a mim, mas dentro dessas explanações que eu falei que ele fazia em casa e que, de certa forma, servem para corroborar essa minha crença, né, naquilo que eu falei, inclusive em relação ao próprio milagrismo. O que eu ouvi do meu bisavô, muito ao longo da vida dele, que eu pude conviver, e que depois continuou sendo falado pela família, é que não caía uma folha de uma árvore sem que fosse a vontade do Pai. Então eu posso entender que no primeiro momento, sim, tudo estava planejado, inclusive aquela manifestação que ia gerar a situação de preconceito, para ser enfrentado. E aí vem outras coisas que complementam essa questão que você traz. Uma delas é que eu ouvi o meu bisavô contar que o Malagrida, aí de certa forma reforça aquilo que eu falei, que não era o caboclo das Sete Cruzadas, mas o padre Gabriel Malagrida, que estava no espaço, sentado sobre uma pedra, chorando copiosamente, porque achava que não tinha conseguido cumprir na Terra a sua missão. E aí, quando a gente estuda um pouco mais a vida de Malagrida, a gente fica sabendo que ele, além de um missionário jesuíta aqui no Brasil, super apegado aos pobres e desvalidos da terra, fossem eles pretos, índios, prostitutas, eles, inclusive, uma coisa que eu recomendo a todos, sempre que foi num determinado momento que me deu um start, que eu tinha muito pouca informação do caboclo das Sete Encruzilhadas, mas que o Malagrida, por ter sido um padre jesuíta morto na Inquisição em Portugal, que talvez tivesse mais informação sobre ele. Então eu resolvi procurar saber da vida do Malagrida e descobri um vídeo que tem disponível no YouTube, dividido em 3 partes. E esse vídeo, quando eu vi, ele fez todo sentido para mim, inclusive quando fala do coração que eu citei aqui, do apego do Malagrida ao culto, e que foi ele que introduziu, inclusive que ele foi um dos responsáveis pelo catolicismo popular no Nordeste, porque ele faz essa opção pelos pobres, ele anda descalço, segundo o que é descrito, por mais de 7.000 quilômetros, só para vocês terem ideia, ele circula entre o Pará, o Maranhão, e chega andando até a Bahia, passando pelos sertões da época, em meio a índios, e vai para o Recife, e funda igrejas, e cria conventos para receberem as mulheres. E ele vai para Portugal, quando ele já tinha ido para cuidar, ele era tido como um santo, ele era tido como um padre milagroso. E quando eu falo de catolicismo popular do Nordeste, ele até hoje é cultuado em alguns estados como um santo milagroso. Ele era chamado de taumaturgo do Brasil, que significa milagreiro, né? Milagreiro do Brasil. E ele vai para Portugal com essa fama uma primeira vez, e ele cuida da passagem do rei de Portugal. E se afiniza também com a rainha, e ele cuida. Isso era uma coisa que eles chamavam na época de boa morte, quando você tinha tempo de morrer se confessando seus pecados, reunir em torno com seus familiares em torno de você. E ele combina com a rainha que quando chegasse o momento dela, que ele faria a mesma coisa. E é justamente quando ele vai para a morte, na época da morte da rainha, mas preocupado em angariar fundos para as suas missões aqui no Brasil, ele foi para voltar para Portugal. Ele foi para Portugal para voltar
para ajudar a rainha na passagem dela, na morte dela, mas também aproveitando o contato que ele teria com a corte portuguesa, que ele já tinha uma entrada desde a vez anterior, que ele poderia conseguir recursos para seguir a sua missão aqui no Brasil. E aí junta com isso a história do Malagrida. Isso não sou eu inventando, nem de ponto do meu bisavô. E aí eu lembrei, ao ouvir isso no filme, ler depois do livro que fala da vida dele, eu lembrei do meu bisavô contando essa história, que ele chorava copiosamente, achando que não tinha conseguido terminar o trabalho dele aqui. E aí eu lembro que ele foi para lá para conseguir fundos e voltar, e foi preso, envolvido numa trama político-religiosa, que na verdade o Marquês de Pombal, que funcionava como uma espécie de... na verdade era quem mandava no reino, era de fato, né, tinha um rei, mas quem comandava mesmo as ações políticas era o Marquês de Pombal. Ele resolve fazer uma trama que acaba gerando não só o martírio e depois a execução do Malagrida, mas ele aproveita, expulsa todos os jesuítas do Brasil e se apropria também de todos os bens dos jesuítas. Então, para mim, ao ver, né, o vídeo e entender que Malagrida tinha passado por isso, quando eu lembrei do meu bisavô falando que ele chorava copiosamente por achar que não tinha completado a missão dele no Brasil, e que aí Jesus, não ninguém mais, ninguém menos que Jesus, lembrando das palavras do meu bisavô, na sua inefável doçura, se aproxima dele e pergunta, porque olha para ele como um servidor fiel, lembrando que os jesuítas eram conhecidos como soldados de Jesus, que vinham pregar o Evangelho, mas também trazer almas para a sua igreja, né? E que ele recebe, quer dizer, que ele se aproxima e pergunta por que ele chorava de forma tão veemente, vamos dizer assim. E que aí ele explica a situação, e aí que Jesus teria dito: se você chora por isso, eu vou te dar uma missão naquela terra que você tanto preza, para que você possa dar continuidade ao seu trabalho, aquilo que você acha que você não conseguiu fazer. Vou te dar essa oportunidade. E aí que teria sido essa missão que, pensando que meu bisavô, lembrando que eu estava falando, também falei mais cedo, que aquelas manifestações anteriores já eram uma preparação. Ora, se eu entendo que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, ele sabia o que ia acontecer, direcionou um menino que tinha provavelmente uma mediunidade, mas uma condição também, apesar de não desenvolvido, uma condição vibratória muito especial, compatível com o nível vibratório daquele espírito, para que naquela situação que ele pudesse se manifestar. E assim eu entendo sim que fazia parte de um plano maior, mas também, lembrando coisas que eu ouvi do meu bisavô, também como um plano maior para enfrentamento desse preconceito. Lembrando que aí também coisas que eu aprendi com ele, isso não é a parte formal, né, uma coisa que eu faço para as pessoas lá na parte teórica que eu sou responsável da nossa casa, que a Umbanda, o exercício da humildade, ela é possível na Umbanda de várias formas, de pelo menos 4 maneiras, né? Quando você tem povos que foram super maltratados no nosso território, eu estou falando dos pretos e dos índios, mas de muitos outros, né? Mesmo os orientais, quando chegaram aqui, chegaram numa condição de substituir os escravos, né? Até os próprios italianos também passaram por isso no primeiro momento. Você tinha uma elite branca, entre aspas, porque era um povo já miscigenado, mas se achava, né, superior aos outros. Então, de repente, você tem uma oportunidade de colocar, pensando que alguns dos médiuns originais faziam parte dessa elite. Acredito que até a própria família do meu bisavô, que não é uma família qualquer, que tinha
padre na família, que tinha médicos na família e tinha advogados na família na virada do século XIX para o XX. Então imagine que fosse uma família relativamente abastada. A casa, aquela casa que foi demolida, ficava numa chácara que devia ser do tamanho de uma quadra, pelo menos, tinha pelo menos uns 80 por 80 o terreno, ou seja, o tamanho de uma quadra de um bairro normal. Então eu imagino que a família tinha posses razoavelmente, pelo menos, considerando o período, dá para dizer que sim. Então você vai colocar essas pessoas que eram de uma elite branca numa condição que os espíritos de luz que se manifestam são pretos e índios. É para provocar a pessoa para pensar. Não deixa de ser um exercício de humildade. Ninguém que vai fazer uma fila para ser atendido por você está querendo falar com você branco e eventualmente até doutor, seja de advocacia, seja de medicina ou de qualquer outra profissão formal da época. Ninguém está querendo falar com você por sua riqueza, estão querendo falar com você pelo seu conhecimento, pelo aquilo que ela pode proporcionar, mas não é com você, é com o preto ou o índio que atravessa através de você. Então, é um exercício de humildade para o médium, saber que espíritos de pretos e índios podem muito mais do que você. Também um exercício de humildade para aquele que se senta na sua frente, porque ele não está indo lá falar com outro, ou achando que só tem espírito iluminado e com conhecimento, se for de branco, se for de branco. Então, são de pretos e índios que as pessoas querem falar. E eu estou falando índio aqui, também isso eu expliquei na outra palestra, não se fale, que caboclo, antigamente, apesar da gente aprender na escola que caboclo é a mistura do índio com o branco, houve um tempo que caboclo era sinônimo de índio. E quando a gente fala caboclo, eu estou falando de índio, tá? Então, você também está fazendo que aquela pessoa que está pedindo ajuda, lembrando aquela velha máxima que você chega ou pelo amor ou pela dor, a grande maioria das pessoas que eu vi chegar do outro lado do banquinho foi pela dor, tá? Hoje isso está mudando, tem pessoas que por uma curiosidade, por uma atração, também acontece, mas naquele tempo chegava pela dor. Então também é um exercício de humildade você pedir ajuda espiritual, não ao padre católico, mas aos pretos e índios que estão se manifestando. Também é um exercício de humildade para o espírito, que não necessariamente, isso é uma outra coisa importante de se falar, não necessariamente é preto nem índio, mas se apresenta daquela forma porque abre mão, ao contrário do que alguns dos nossos irmãos espíritas desconhecem, que eles abrem mão da identidade, e quando eles se manifestam como pretos e índios com qualquer nome, é justamente porque eles não querem falar, opa, eu sou a estrela tal, eu sou o mestre fulano, eu sou o professor não sei quem, eu sou o príncipe tal, eu sou o santo qualquer coisa, eu sou João, eu sou Antônio, eu sou Sete Ondas, eu sou Beira-Mar. É nome de um conjunto inteiro de espíritos, não porque eles não têm identidade, porque eles não querem aparecer. É um exercício de humildade também para o espírito. Alguns dos quais optam por trabalhar na sétima linha e ficam lá tendo luz suficiente para ser guia, mas que preferem ficar na condição de Exu. Um grande conhecimento, magístico exclusivo, mas conhecimento da alma humana também poderia dar aula para qualquer um de nós. Não são todos, mas alguns têm essa capacidade e preferem ficar e se apresentar naquela condição. E também é um exercício de humildade mútuo quando eles resolvem, eles optam, isso eu também aprendi com meu bisavô, a falar a mesma linguagem. Se a gente pensar que até hoje a medicina, principalmente pública, é o descalabro que imagina o que era na virada do século XIX para o XX, quando, além de tudo, a gente tinha milhões de pessoas que, de uma hora para outra, estou falando dos escravos, que foram jogados na rua de qualquer forma, e que não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à escola, e que mal sabiam falar. Só que ele vai pedir ajuda não para alguém que fala com língua de doutor, numa linguagem que talvez para eles não fosse minimamente compreensível. Eles vão falar com gente que fala... vão falar com entidades, com espíritos que falam de forma igual a eles. Então, eu entendo, isso eu aprendi com meu bisavô, sim, que a Umbanda, ela vem como um exercício para quebrar, eu
nenhuma crítica ao espiritismo como um todo, mas pelo menos um olhar com cuidado para os espíritas daquela época, o que também não quero julgá-los, para que fique muito claro, eu não estou falando que eles estavam errados, porque eu não posso olhar com meus olhos de hoje um preconceito de ontem, de pessoas que viveram num conceito escravocrata, que talvez tenham vivido 40, 50, 60 anos conhecendo escravos, amas de leite, e tudo que a gente sabe que existia naquela época, tá? E de repente querer que essas pessoas daquela época tivessem a cabeça de achar que o negro é igual. Não estou julgando, mas que com certeza isso afetou a chegada da forma como o espiritismo chegou até nós. E que se fez necessário um trabalho onde você permitisse as pessoas a entenderem que o espírito, ele pode se manifestar de qualquer maneira. E por isso até aquela coisa que eu li no começo, quando eu falei da morte sendo o grande nivelador universal, e que as pessoas queriam levar o preconceito para além da morte. Pensando até numa lógica espírita, que se você pode vir em várias encarnações, você pode vir como preto, como índio, como branco, como doutor, como escravo. E as pessoas esqueciam disso quando falavam, você não tem luz para se manifestar aqui. Peraí, amigo, eu vim na última encarnação como escravo, antes eu fui rei, antes eu fui profeta, antes eu fui qualquer coisa. Mas você não quer ouvir para dizer, porque na última encarnação, e aí eu também lembro uma coisa que eu ouvi do meu bisavô. Quem eram esses espíritos em alguns casos, de índios e de pretos? Eram espíritos, às vezes, tão grandiosos, com tanta luz, mas que achavam que no seu exercício de vida lhes faltava humildade. Então, que eles pediam para que na sua última encarnação, considerando que eles já eram elevados o suficiente, eles viessem nos estratos mais inferiores da terra. No Brasil, isso, eu estou falando dos escravos. E sejam eles índios, como eu falei, que foram escravizados também, ou os pretos. E aí, nessa condição, e até hoje eu ainda falo que o índio é pior, de certa forma, ele foi pior tratado, porque eu ainda sou de um tempo de escola, eu sempre falo isso, eu sou de um tempo de escola que a gente aprendia que índio era tão ruim que não servia nem para trabalhar. Eu aprendi isso. E aí teve de buscar o negro na África porque o índio não servia. Não diz a verdade que o índio, por ser da terra, ele tinha mais facilidade de fugir por uma questão cultural. O homem não gostava de trabalhar na lavoura, quem trabalhava na lavoura dos índios, o índio caçava, o índio pescava, o índio homem. E guerreava, que eram as coisas mais perigosas que tinha. E não era por machismo, era porque era o mais perigoso. Ele preservava a família deixando ela trabalhar, a mulher trabalhar na agricultura. Então o índio não queria trabalhar com lavoura. Era uma violência contra a cultura dele. E ele tinha meios de fugir, tinha primos lá mais no interior da floresta. Então, você manter um cara desse preso, cativo, era muito mais difícil. O preto era mais fácil, porque eu tirei ele da terra dele, eu trouxe para um lugar que ele não conhece, para ele se virar no mato, o índio encontra comida com uma facilidade. O cara que não conhece o território daqui não vai fazer. Então, voltando à sua pergunta, eu acredito sim que estava tudo planejado, e a ideia, e aí eu vejo também a própria questão da Umbanda ser universal, aberta, por isso que eu não gosto de falar em matriz africana. Se eu tivesse de falar em matriz, eu ia falar de matriz mestiça, porque seria meio absurdo, porque matriz é algo que domina, eu não vejo essa dominância. Eu vejo sim uma religião aberta para todos os povos e todas as religiões que vieram antes de nós, e eu costumo dizer que a Umbanda não tem a pretensão de ser melhor que nenhuma outra, mas ela foi das últimas, e como ela não tem um olhar preconceituoso para as outras, ela se deu ao luxo de ter a vantagem de poder beber em várias fontes diferentes, e com isso ela tem abertura para todas elas. Então por isso eu entendo que ela facilita inclusive a nossa integração com outras tipos de religião, com a fé de qualquer pessoa, e por isso, como umbandista, a gente não precisa chegar e perguntar para alguém que vem atrás de a nossa ajuda, nas nossas casas, qual é a sua religião, você tem que se converter, você tem que se batizar aqui para ser ajudado. Ninguém pergunta isso no centro urbano, da onde a pessoa vem e qual a fé que ela professa.
Então, acho sim que ela tem um papel planejado como tudo aquilo que Deus faz em nossas vidas. A gente pode não ter a compreensão e o entendimento na hora, mas para mim, amar a Deus sobre todas as coisas significa ter uma fé cega em tudo aquilo que Ele põe diante de mim, mesmo aquilo que me parece ruim, porque eu me entrego, eu faço aquilo que Ele coloca na minha vida, porque eu sei, é o remédio amargo que às vezes um pai precisa dar para um filho, para que a gente fique melhor e não tenha, de repente, sofra com algum mal. Tá? Acho que basicamente é isso. Só que, de novo, eu peço desculpa, eu falo pra caramba. Agora, tem só mais uma que eu só não quero falar. O senhor disse que você, pode chamar de você. Você disse que o ego tem uma propriedade. Ele tem um dia para desenvolver. E ele pode desenvolver nos outros dias. Como seria esse? Ele tem um dia, desculpa, eu não entendi, você falou um dia ou um guia? Tem uma sessão. Uma sessão de desenvolvimento que ele desenvolve. Certo? Mas ele tem condições de dar continuidade a esse desenvolvimento. Isso seria fora da crença? Eu falo o seguinte, isso é importante, essa pergunta que você fez é bem legal. Não que a outra não fosse, a outra melhor, a outra foi até melhor que eu pude explicar até mais profundamente. Mas essa é legal porque, para ficar claro, aquela hora que eu passei meio batido sobre esse assunto. Lembra que uma coisa que eu falei é que para o médium, ele se desenvolver de fato, né, para ele dar condição de espíritos cada vez mais luz se manifestarem em você, você tem que fazer uma reforma íntima. Isso é um exercício diário. Não adianta você chegar no terreiro e ser legal com todo mundo, sorrir para todo mundo, se na hora que você vira de costas, você está falando mal de quem estava lá, você no trabalho briga com todo mundo, na sua casa você chega dando soco na mesa. Que exercício é esse? É assim que você quer evoluir? Você, não, no centro eu me comporto bem, a espiritualidade não está te vendo? Então, o exercício diário a oração diária, você tentar se manter vinculado com os seus guias, você tentar buscar a orientação deles, cada dúvida que você tem, porque elas vêm, talvez a pessoa às vezes não sabe perceber, seja através de sinais, seja através às vezes de intuição mesmo. Eu durante muito tempo eu tenho uma boa intuição, que algumas pessoas chamam de inspiração, outras chamam de intuição mesmo, desde muito cedo. E o meu grande problema é que eu não sabia distinguir quando era o pensamento do Leonardo e quando era, de fato, uma intuição, né, que vem de uma... Hoje eu sei, já há bastante tempo eu sei isso. E eu não tenho dúvida que a resposta vem. Às vezes, quando é uma coisa mais complexa, eu peço em sonho. Na hora eu peço em sonho. Eu peço antes de dormir e vem em sonho. Às vezes vem respostas completas e absolutas, de coisas, às vezes, até que eu não fui nem tão fundo. Então, eu falo que o vínculo se mantém, e isso é exercício de mediunidade. Não é necessariamente mediunidade de incorporação. Mas quem falou que uma não influencia a outra? Se você tem que estabelecer vínculo com o seu guia, que coisa melhor do que todo dia você conversar com ele? E todo dia você se comportar como você acha que ele te orientaria a se comportar? É exercício diário. E se uma pessoa se apresenta na sua vida e pede a sua ajuda, você para, em vez de dar a primeira resposta para se livrar logo da pessoa, você fala, não, eu sou um médium de Umbanda, eu tenho condição de atender essa pessoa, mesmo que não seja no meu centro. Você parar, respirar, elevar o pensamento a Deus e de repente ter a resposta que aquela pessoa precisa te dar, precisa ouvir. Isso é trabalho mediúnico, é permanente, é cada dia das nossas vidas, é cada hora, é cada minuto. Faz quem quer. Vamos lá, a gente tem uma pergunta. Ele tinha levantado a mão ali. Boa noite. Eu diria que não é uma pergunta compartilhada. Talvez eu contribua com o meu próprio testemunho. Eu vivi 25 anos dentro da doutrina kardeciana. Dentro de algo de estudo. E quando eu conheci a Umbanda por 5 anos, eu tive a percepção, ou seja, a certeza de que a Umbanda sempre esteve junto. Lá, né? E aí quando a gente vai vendo a história, vai debruçando na história, conhecendo a literatura kardeciana, você vai percebendo
que ali, para mim, já era um marco exatamente do universalismo, que era o resgate do simples, porque, infelizmente, os meus irmãos que ainda continuam, eu tenho grandes amigos lá, mesmo tendo dentro da própria literatura, que basta, vários ensinamentos para que nos ensinem a ter um olhar diferente, mas ainda assim tem essa questão de separar as pessoas mais simples, né, de buscar aqueles que são muito mais intelectualizados, e a Umbanda muda tudo isso. Você falou exatamente uma coisa que sintetiza tudo: a árvore, né, o médium, mais o tambor, uma pessoa. A árvore, para mim, é exatamente esse simples, é trazer a natureza. Eu não preciso de um templo de pedra. Né? Então, é uma forma de estar dividindo isso com você, porque eu acho que é isso, né? Eu agradeço muito a sua fala, realmente ela é muito pertinente. E é isso, na verdade, é um olhar equivocado apenas. Para coisas que estão, eu leio, assim, eu não vou poder ficar apontando aqui cada uma das coisas, mas eu leio a literatura espírita e encontro as explicações para as coisas que a gente pratica na Umbanda, só que não é todo mundo que é capaz de enxergar. Você precisa conhecer e dominar para conseguir ter essa clareza. Eu lembro que tem um livro, se eu não me engano, do Chico Xavier, Os Mensageiros, alguém me ajuda se for, que fala, né, que tem um ataque lá, na descrição lá tem uma espécie de posto avançado da espiritualidade superior, mais perto da Terra, e que de vez em quando sofre ataques de espíritos do baixo astral. E que eles combatiam com canhões que davam uma espécie de tiros. E aí a pessoa que tinha sido levada a primeira vez falava que, mas como assim? Eles já estão mortos. Como é que é esse tiro? Como é que isso funciona? Na falta de consciência deles, o grande deslocamento de ar em fogo os espanta e eles acham que aquilo que eles vão morrer. Então eles se mandam. Gente, o que é o ponto de pólvora? Se não é um deslocamento de ar, fumaça, fogo. Assim, tudo bem, é um tiro de canhão de leve, mas dá para alguém que de repente está na ignorância entender como algo que nos afeta. E outra coisa, que também é importante, que eu também leio na literatura espírita, quando fala que, não, amuleto não serve para nada. Beleza, está escrito lá. Mas ao mesmo tempo está escrito que um espírito, ele traz prioritariamente a cultura da sua última vida, principalmente quando ele é pouco evoluído. Ora, se eu na minha vida eu tinha medo de amuleto, por que eu quando espírita não vou deixar de ter? Para mim é óbvio que se eu respeito algum símbolo que me impõe respeito, medo enquanto eu sou encarnado, se eu desencarno e não tenho um conhecimento mais complexo, eu vou continuar tendo as mesmas lógicas. Ou seja, as explicações, claro que eles não poderiam aprofundar para falar. A gente tem que pensar que os livros de Kardec foram escritos num contexto cristão, na França, de 1850, por pessoas que, até numa lógica científica de uma determinada época, olhavam para esses outros povos com preconceitos. Você tinha aqueles conceitos que, infelizmente, levaram a uma das maiores tragédias do século XX, como o nazismo, que achava que por tamanho, cor de pele, tamanho de crânio, coisa e tal, você identificava a inferioridade de um povo. E isso era ciência da época. E Kardec era um cientista. Então, eu não estou julgando ele, pelo amor de Deus. Mas eu entendo que algumas das coisas que eles buscaram como pergunta, para você ter a resposta certa, você tem que saber fazer a pergunta certa. Se você não sabe a pergunta certa, cara, você pode ter qualquer resposta. Então, mas ao mesmo tempo, ele abre a possibilidade para outras coisas que viriam depois dele. E as pessoas esquecem dessas partes. E esquecem aquilo que eu falei, que o espírito, ele pode ter tido toda uma existência de
de muita luz intelectual ou até de riqueza, mas pode lhe faltar alguma coisa da essência humana, que talvez só aquela condição inferior de escravo lhe pudesse dar. Tá? Então, é isso. Agradeço a sua fala, porque, de certa forma, corrobora, né, aquilo que é o nosso pensamento. Até completando, nós fizemos uma visita à casa do Chico, mais ou menos uns 5 anos. E aí, também foi uma surpresa minha, né? Não da minha esposa, mas minha. Então, nós fomos para o fundo da casa, lá tinha um espaço, ainda tem um espaço que tem uma cabocla. Eu não sabia. Eu cheguei a fotografar e tudo, então isso foi fantástico. Ele sempre falou com muito respeito, inclusive naquele pinga-fogo, ele que é, né, se encontra no YouTube hoje em dia, ele fala com muito respeito, muito carinho, de certa forma, da banda, não tem um olhar preconceituoso, realmente ele era um espírito diferenciado. Vamos lá, uma pergunta na internet. Como você vê o sacrifício de animal para aventuras chamadas em alguma casa de banda? Olha, dentro da lógica do que eu falei, isso é uma pergunta meio recorrente, eu não acho nada, não me cabe achar o que acontece em uma outra casa. Eu não posso falar por aquilo que eu não conheço. Eu sei que eu posso falar da minha casa, nós nunca precisamos fazer, né? Nem para abrir, a gente realmente nunca teve a necessidade, e nem as casas que foram fundadas pelo Caboclo Presente Encruzilhadas. A nossa está em pé há 111 anos. Então, agora, eu particularmente não me sinto à vontade, porque uma das coisas que o Caboclo Presente Encruzilhadas nos disse foi: não olhe para a casa do seu vizinho, não julgue. Isso ele está parafraseando Cristo, na verdade. Não julgue para não ser julgados. Então eu não posso falar sobre alguma coisa que eu não conheço, sobre o contexto que eu não conheço, e sobre a determinação de uma entidade que eu não sei porque ela está dizendo se é necessário ou não é. Emitir qualquer opinião sobre isso seria leviano da minha parte, no meu entender. Né? Eu tenho que entender o contexto. Agora, se existe necessidade ou não, eu acho que só quem está comandando a casa pode dizer. Para nós, na piedade, isso nunca foi necessário. Mas tem a história do porco, coisa e tal. O porco não era uma morte sacrificial. A gente precisava, eu sempre importante falar, a gente precisava fazer uma comida que o porco precisava ser macho e castrado. Uma comida que é um sarapatel. O sarapatel, você poderia comprar os miúdos no açougue, qualquer da época? Sim, mas como é que você ia ter certeza que era as vísceras de um porco macho castrado? Você não tinha como saber. A única forma que você tinha era, e pensando que era uma roça, né, isso não se dava no terreiro, o porco não era levado para o terreiro, o centro era perto da casa do meu bisavô. Como toda casa de roça, como um sítio tinha uma criação de frango, era minha bisavó, por exemplo, não para fazer comida de nada de santo ou coisa parecida, mas quando tinha de cozinhar comida de domingo, era ela própria que matava o frango. Então isso era muito comum no interior naquela época, acho que mesmo não sendo no interior. Eu lembro ainda na cidade você tinha o abatedouro, você ia lá escolher a galinha mais gordinha, mas a gente precisava fazer um trabalho com o porco macho ou castrado. A única forma de ter certeza disso era você ter o porco. E esse porco era morto para se usar as vísceras dele. O resto do porco era comida normalmente. Comida, eu lembro, ao mesmo tempo eu como criança não gostava do porco por conta eu não gostava de ver ele ser morto por conta dele gritar e coisa. Uma criança, para mim pelo menos, era a criança mais urbana, era meio traumático. Mas ao mesmo tempo eu ficava feliz porque era dia de torresmo. Eu sabia que aquele sacrifício que era do porco, coitado, seria compensado pela bacia, o tacho de torresmo que minha bisavó fazia e que era servido como uma comida de almoço de domingo, como se até hoje qualquer sítio do interior que tenha criação, você eventualmente escolhe um animal para ser morto, para dar comida
que você precisa fazer. No caso, a morte não era sacrificial, não era feito no centro, era feito na casa dos meus bisavós, que era tipo um sítio, que tinha assim um rito que era para preservar o ambiente. Preservar de quê? Se alguém for na literatura espírita, vai encontrar descrição de espíritos trevosos que se alimentam de sangue, inclusive em matadouros de boi, né? Você tem isso descrito. Então, como era uma comida, que a comida era ritualística, você precisava criar um ambiente protegido para que esse porco, essa carne, não fosse atacada por essas entidades do baixo astral. Então se criava um ambiente protegido para que você preservasse aquilo que precisava ser usado de forma ritualística. Vou fazer uma outra pergunta com relação ao desenvolvimento mediúnico. Você comentou sobre o babá, né, que são consagrados. Chega esse grau, em tempos que a gente vê a comercialização de consagrações hoje, a facilidade para isso, e como se dão essas consagrações na verdade. Até tem um caso no livro, uma história do Chamalê, que faz atira uma pedra na cabeça do dirigente da Vila São Jorge, né? Severino. E fala que ele está consagrado, né? E é o médico do Severino. Ele não usa a palavra consagrado, na verdade, ele fala que está pronto, ele usava muito isso. Na verdade, na piedade, a gente não tem uma consagração do médium mesmo para passe. Como eu contei para vocês, é um processo relativamente longo, então, em que a pessoa vai estar sendo observada não só nas sessões, mas a gente acredita que pela espiritualidade no seu dia a dia. Então, eu acho que qual o momento que a pessoa estaria pronta para isso? Eu acho que é o momento em que ela reúne um conhecimento teórico do mundo espiritual para entender melhor como as coisas funcionam. Quando ela já desenvolveu uma condição mediúnica que a habilite a manifestação de espíritos suficientemente elevados para a gente considerá-los como guias e que, portanto, aptos a orientar as pessoas, né? E que, ao mesmo tempo, as pessoas tenham maturidade suficiente e não estejam se deixando levar pela vaidade. Eu acho que é esse pacote que, ao final de um determinado tempo, que as entidades percebem e, no caso hoje, o nosso guia-chefe já foi o Orixá Maré, que determina que a pessoa está pronta para a fase de burilamento. Como eu falei, a fase de burilamento é o momento que ela fica sendo aperfeiçoada na sua presença na Terra, inclusive no uso de algumas coisas, como eu falei, como o próprio fungo, né? Então ele começa a ter autorização para estar perto, e num determinado momento, ele, da mesma forma como ele ganhou a fita no final de uma sessão, a única coisa que teria que é uma coisa pública, né? Todas as pessoas, é um momento que, normalmente no final de sessão, em que essa entidade sai distribuindo, falando fulano, às vezes ele explica por que está dando, às vezes não, mas de maneira geral a gente sabe que está muito ligado à entrega e à própria condição humana que a pessoa conseguiu adquirir, né? Estou falando do ponto de vista de elevação. Então tem essas considerações. E o babá, quem é o babá? O babá é uma pessoa que normalmente, além de reunir todas essas características, ele já soma uma experiência no terreiro que lhe permite, inclusive, ser responsável por sessões ou por uma casa, né? E aí ele ganha, às vezes é de surpresa. Minha mãe, que normalmente, né, a coisa que eu falo da comunicação que não se dá necessariamente com o guia incorporado, ela recebe antes de chegar o momento, ela recebe na intuição dela, normalmente na sessão anterior ela já está sabendo, em que ela vai tornar alguém babá da casa. Como é que isso é feito? Ela faz uma guia de babás, tem uma guia específica, os babás têm uma guia específica, e ela, no final da sessão, normalmente depois que o prêmio vai por uma ordem vamos dizer, de escala, né, de desenvolvimento. Então, primeiro ela distribui as fitinhas,
depois ela distribui as faixas, para não obrigatoriamente tem que acontecer, depois ela fala aqueles que vão burilar, e se tiver alguém que vai ser promovido a babá, ela chama a pessoa e coloca uma... Ela, normalmente ela já fez, porque ela tem que fazer essa guia, por isso que eu falo que ela recebe antes a informação da entidade que comanda a casa que ela deve promover tal pessoa a babá. E aí a pessoa está apta, se quiser, até a sair e ter a sua própria casa, mas se ela fizer isso, ela vai ter que se desvincular da piedade, porque isso também é uma regra que existe desde o tempo do meu bisavô, que a pessoa não pode trabalhar em duas casas, salvo em sessões especiais em que isso é autorizado pelo guia-chefe. Tá? Mas uma vez que ela está numa outra casa, e aí que eu falo que também é importante a pessoa entender que não é uma coisa de preconceito em relação a outra casa, que mesmo uma casa que seja nascida da piedade, que essa pessoa vá e leve os seus outros médiuns para lá, com autorização nossa, com tudo, com vai com Deus, boa sorte, tudo, normalmente cada casa cria a sua egrégora e passa a ter uma energia própria que eventualmente pode atrapalhar nos trabalhos de uma outra casa. Então, por isso, a pessoa tem que fazer, de certa forma, uma escolha, e aí eu posso dizer que, ao longo do tempo que eu estou lá, vamos dizer, estou lá com consciência, eu vi isso acontecer só, acho que 3 vezes, de pessoas que eram babás e saíram para criar. Isso eu estou falando desde a década de 70, pelo menos que eu já me lembro dessas pessoas saindo. Tá? Então, assim, não tem uma consagração. E isso meu bisavô falava que não era necessário, e que eu já vi desses babás também fazendo trabalhos fantásticos, recebendo espíritos elevadíssimos, sem nenhum tipo de outro tipo de aporte que significasse que não seja ralação lá no terreiro, que eu acho que é o mais importante, sinceramente. Ele teve um rapaz lá. Estava atrás de você, não tinha como você ver. Boa noite. Boa noite. Quanto tempo dura uma gira na Tenda da Piedade? E você acredita, se caso tivesse mais giras, se fosse semanalmente, que o tempo para ser médio de passe, médio de consulta seria reduzido? Sim. Bom, são 2 perguntas, então, primeira que eu vou dizer. Historicamente, isso também vindo do Caboclo das 7 Encruzilhadas, não sou eu falando, ele dizia que é muito difícil o médium sustentar uma boa incorporação, desde o momento que ele incorpora até o momento que ele deixa de estar incorporado por mais de 2 horas. Ele colocava isso mais ou menos como tempo limite. Quando a gente tinha exceções no Rio de Janeiro, ou seja, a própria frequência das pessoas, as pessoas podiam ir com mais, assim, toda semana, de repente, a gente conseguia mais ou menos manter isso. Ou seja, começava às 8 da noite, por volta de 10, 10 e meia, estava encerrando. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a lógica de que a gente está ali para atender todo mundo. Então, a gente, de maneira geral, hoje isso foi uma das mudanças que houve em relação ao tempo histórico. Antes a gente tinha uma sessão que durava 2 horas, 2 horas e meia, 3 no máximo. Hoje a gente se permite chegar até um limite de 4 horas. Claro que também a condição física das pessoas, se a gente parar para pensar, as pessoas de maneira geral, pensando que eu citei que meu bisavô fumava e tinha dificuldade de ficar em pé, eu acho que as pessoas hoje estão chegando mais velhas, de maneira geral, com mais saúde para algumas coisas, pelo menos. E em termos de vigor físico, com certeza. Então eu imagino que teve sim uma mudança, mas também as pessoas estão com mais condicionamento físico que lhes permite manter a incorporação por mais tempo. Apesar de que é importante que se diga, quando a gente fala que a sessão começa às 8, não significa que esteja todo mundo incorporado às 8, não. Às 8 começa a passar o defumador, e depois tem toda uma parte de riscar os pontos. De maneira geral, a maioria dos médicos que vai trabalhar na incorporação, como incorporados, dando consulta e passe, eles vão começar a trabalhar por volta de 9 da noite. E a gente tem conseguido terminar por volta de 11h30 da noite, ou seja, ele está ficando ali 2 horas e meia, porque na hora que termina, que a gente faz força para que seja antes da meia-noite, hora grande, como
o pai Antônio falava muito, e Tiana, depois Tiana era preta que trabalhava com minha avó, tem sim um simbólico importante. A gente deve acabar as nossas sessões até antes da meia-noite. Não que vá acontecer alguma coisa ruim se passar um pouco, mas a gente tenta fazer isso. Mas também a gente um momento que a gente já está fazendo o contrário, a gente já está pagando, a maioria das entidades já pararam de dar passe, está ficando só aqueles que comandaram a sessão, que justamente são os médiuns mais experientes, os babás mais firmes, que continuam manifestados, terminando o rito, que significa apagar os pontos que foram riscados na frente, apagar a nossa tronqueira, que a tronqueira, diferente da maioria das casas que tem uma tronqueira física, a nossa tronqueira é uma tronqueira que é armada e desarmada a cada sessão. Então no começo da sessão ela é armada, com pontos riscados e velas e ponteiros, e as bebidas também indicadas, e no final elas são desarmadas. Então assim, na verdade a gente consegue ficar ali no máximo em torno de 2h30 trabalhando, o que não é tão diferente daquilo que o chefe determinava para a gente, tá? Mas no mesmo dia, às vezes, a gente faz outras sessões, mas com longo, como a própria sessão de desenvolvimento, com pelo menos 2 horas de intervalo, que dá justamente para o médium se recompor. Além de não serem todos os que vão trabalhar no passe que vão estar no desenvolvimento, só alguns. Tá? Mas a sua outra questão, esqueci. Desculpa. Vamos lá. Só tem uma gira com beijo, é isso? Ah, sim. Desculpa, lembrei. Primeiro, assim, é legal também falar, a gente chama de sessão até hoje. A gente não usa a expressão gira. Talvez sim seja uma influência do kardecismo, mas que ficou, a gente nunca sentiu o nome de mudar, e são as próprias entidades que usam. Isso é importante que se diga. Não é a gente que fica dizendo. O que eles usam a expressão gira é que eles às vezes vão sair para girar. Tipo assim, tem tal coisa acontecendo na minha casa, peraí que eu vou girar. Aí ele vai e volta, daqui a pouco te dá alguma resposta. Mas a gente usa o termo sessão. Eu acredito que sim. Assim, o fato de ter a parte, apesar daquilo que eu expliquei na primeira resposta, que tem outras formas de você trabalhar, a gente sabe que o contato direto da entidade com você, ela tem um impacto normalmente positivo, né? Sendo uma entidade de mais luz, ela vai te ajudar de repente. Eu te digo por mim, cada vez que eu volto de uma sessão, eu passo pelo menos uma semana profundamente tocado com tudo que me aconteceu ali. E depois a gente procura manter o comportamento, mas o dia a dia às vezes nos afasta daquele pensamento, daquela lógica mais fraterna que é exercitada pelos guias e coisa e tal. Então, sim, eu acredito que se a gente tivesse uma frequência maior, o tempo fosse menor. Mas não é obrigatório, até pelo aquilo que eu falei, depende de cada um. Não adianta nada a pessoa ir a 4 sessões por mês, se ela passa o tempo todo pensando como é que ela vai passar por cima do outro, como é que ela vai conquistar mais coisas, independente de quem ela está pisando, coisa e tal, não vai ajudar nada para espíritos de mais luz se aproximar da pessoa. Então, é um conjunto de coisas. E da mesma forma, como eu já vi pessoas que mesmo indo uma vez por mês, tem uma evolução muito rápida, mas que são aquelas que de alguma maneira se entregam e se dedicam e têm todas as outras posturas, e que eu acho que tem a ver às vezes com a vida espiritual da pessoa. Ela já chega no centro com uma condição, por isso que não é uma regra obrigatória. Pode acontecer de alguém em 6 meses ser autorizado? A rigor sim. Com menos tempo, normalmente o babá nunca é com menos de 15 anos, pode acontecer com menos tempo? Com certeza sim, porque a gente não sabe o que cada um traz de bagagem de suas vidas espirituais, inclusive de todo o domínio magístico que você pode ter, inclusive de ter sido um médico, considerando que a gente tem 111 anos de história, pode ter sido um médico que já trabalhou na piedade lá atrás, por que não? Entendeu? Já dá tempo. Então, é possível, menos tempo sim, mas por vários fatores, não só pela... O que eu quero é desvincular só com o número de sessões, porque tem muitas outras coisas que vão contar a favor ou contra.
tem uma pergunta. Eu gostaria de saber se Caboclo das Sete Encruzilhadas foi que ele se apresentou com um nome, né? Sim. Uma linha de trabalho. Pode ocorrer de hoje se manifestar outros caboclos trabalhando nessa linha, se apresentaram com Sete Encruzilhadas, assim como Sete Flechas, Coral? Sim. É bom, eu vou, assim, primeiro falando dos Sete Encruzilhadas. Porque a gente sabe que os nomes que são escolhidos pelas entidades normalmente estão vinculados justamente a uma forma de trabalho. O dele, num primeiro momento pelo menos, tinha a preocupação de, como ele mesmo explicou, de dizer que não haveriam caminhos fechados para ele. Então, essa simbologia do número 7 é sempre forte em todas as religiões que têm uma veia mais esotérica, vamos dizer assim. O número cabalístico, né, um número muito forte, então ele assume esse número de 7 encruzilhadas, querendo significar que tem muitos caminhos para ele, e todos eles estariam abertos. Mas, a princípio, esse nome não é exclusividade dele, apesar de saber, então eu já ouvi sim, falando de manifestação de outros 7 encruzilhadas, não acredito que sejam a mesma entidade. Por quê? Porque, até onde a gente sabe, é uma entidade que já tinha muita luz, que pelo trabalho que ela desenvolveu, trazendo a Umbanda para a Terra, talvez cumprindo aquilo que ele achasse que estava devendo, pensando em uma lagrida, naquilo que eu contei, que ele atingiu um nível tal que a maioria das pessoas, quer dizer, encarnadas, teriam dificuldade para lidar com o nível vibratório desse espírito. Eu costumo dizer que talvez o próprio Zélio de Moraes, meu bisavô, do começo da carreira dele, vamos dizer assim, né, brincando, chamando de carreira, porque ele, na verdade, a dedicação não integral, porque ele tinha emprego, ele tinha, né, ele foi comerciante, ele tinha esse negócio para sobreviver, mas da entrega, no sentido da entrega que ele fez à própria Umbanda, talvez o do começo que eu tivesse condição para receber os 7 encruzilhados no final da vida do meu bisavô. Pensando que meu bisavô também ganhou muita luz e uma condição vibratória muito especial, conforme ele foi trabalhando, como eu falei, mais de 65 anos, o cálculo que a gente tem, 67 anos de vida dedicada à caridade. Quando ele desencarnou, ele estava por volta de 84 anos. Começou aos 17, então são 67 anos de vida, de dedicação a essa entidade. Mas o que a gente sabe também é que mesmo para ele já estava difícil, por isso que ele só vinha, já não era uma incorporação tão plena, era mais uma coisa quase uma psicofonia, mas ao mesmo tempo ele estava muito integrado já com o meu bisavô, mas pela condição de saúde mais precária, já não era tão intensa, e a incorporação não era tão plena, melhor dizendo. Então, ele normalmente se manifesta mais em sessões festivas, e aí sim, uma outra entidade que trabalhou com ele desde o começo, acho também de muita luz, mas num nível abaixo do Caboclo das Sete Encruzilhadas, esse acompanhou meu bisavô até o fim da vida dele, que foi o Pai Antônio. Fez muita cura, muita coisa impressionante, coisas que eu vi. Eu não vi meu bisavô trabalhando no Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas vi ele trabalhando com o Pai Antônio em casa, e ele mesmo doente, ele atendia as pessoas na cama. As pessoas doentes, ele iam atrás dele, doente, ele atendendo as pessoas. Mas, então, essa condição o Pai Antônio pôde estar com ele até o fim da vida. Agora, os outros nomes, por exemplo, Sete Flechas, sim, a gente, lá até mesmo na Piedade, a gente já teve outros guias, inclusive contando com o nome de Pai Antônio, como o nome de Sete Flechas. Na verdade, o que a gente sabe, o que a gente aprende, é que de alguma forma se estabelece um vínculo com o tipo com a forma como uma entidade trabalha. São assim mais ou menos que os nomes são escolhidos, né? Que eles se relacionam de alguma forma com a maneira como a entidade trabalha e também com os lugares, né? Quer dizer, tem aquele que é mais da floresta, mais da cachoeira, mais da praia, como o Uberamar, por exemplo. Ele tem, até a gente estava falando disso na hora do intervalo, tem os vínculos eventualmente cruzados, né? Quer dizer, o Uberamar ele tem uma influência também de
de falanges do mar, né, de falanges de Iemanjá, e por aí vai. É porque eu tive uma irmã de santo, eu era de ritual antes de vir pra cá, Monta Merídio, que os orixás de cabeça dela era Oxóssi, mas quem respondia, o caboclo que respondia, que veio e buscou o corpo, se apresentou como caboclo das 7 encruzilhadas. Por isso que essa dúvida, né, porque mesmo que a gente já tenha passado, né, por algumas coisas, eu te fico, mas será que é uma linha vibratória ou o que a gente sabe, eu acho que o nome, como eu falei, na verdade está vinculado a um tipo de trabalho. O que a gente sabe, aí também dito pelo meu bisavô, que o chefe, como a gente chamava de forma simplificada, que ele já estava numa condição tão evoluída, inclusive no astral, que ele está numa condição que é difícil dele descer para o plano da Terra, e que quando... aí tem umas pessoas que confundem essa história com a da borboleta azul. A borboleta azul é borboleta azul, não é caneta azul não, tá? Borboleta azul é de orixá malé, né? Que as pessoas acham, não, quando vê a borboleta é a presença do chefe. Não, borboleta, quando a gente está fazendo algum tipo de trabalho que de repente tem a ver, o orixá malé dizia que quando a gente visse aquela borboleta que ele está se fazendo presente. Então, aquela borboleta que ela é marrom quando está com as asas fechadas, mas quando abre assim, ela é bem azulada por dentro. O chefe, o meu bisavô dizia, e eu já tive a oportunidade de ver, você não precisa ter uma vivência, mas que era como um facho de luz azul muito rápido, que era como se fosse um flash estourando, mas de um azul muito intenso, de certa forma assim, quando ele seria um sinal da presença dele. Então, pela condição que ele atingiu, por isso que eu a princípio acho que o nome sim é possível, mas não sei afirmar que seja necessariamente vinculada ao mesmo falange, mas não acho impossível que seja não. Ok, vou fazer duas perguntas para fechar, por conta da hora. Uma é, a gente sabe da condição moral e espiritual do seu avô. Qual o direcionamento, como vocês veem, a questão do médium trabalhar em casa? Porque às vezes é uma situação muito delicada. Olha só, na história da nossa família, da própria Urbana, todo mundo deve conhecer, até por conta daquela história da casa que foi demolida, médicos e coisa e tal, ela começou na casa da família. Só que uma coisa que as pessoas não sabem é que a casa da família, como eu falei mais cedo, era uma chácara, quer dizer, a casa propriamente dita. A lembrança que eu tenho na minha infância já não tinha mais, a Piedade deixou de estar lá naquela casa em 1939, 40 ela já estava na região central do Rio de Janeiro, ela sai de São Gonçalo e vai para a região central do Rio de Janeiro. Então, mas naquela chácara você tinha várias outras construções. Eu tenho quase certeza que mesmo naquele momento inicial, porque na descrição do Leal de Souza fala que ele fica esperando num corredor. E eu lembro que tinha um quarto, que não era muito... Era grande, mas não era uma coisa enorme, como você conhece lá a tenda, que eu lembro de ver sessões ali naquele quarto, já quando não era mais a Piedade, mas a minha tia Zilka, irmã do meu bisavô, que continuou morando naquela casa, e para mim aquela casa era a casa da tia Zilka, ela de vez em quando fazia os trabalhos, mas não era no ambiente da casa. O que a gente sabe, isso é uma coisa que a gente orienta até os próprios médios da casa, você quando faz um trabalho na sua casa, você abre um portal. Você no centro, você está cercado de defesas, que eu não sei se dentro da sua casa você consegue fazer com a mesma eficiência e qualidade que você consegue fazer no terreno, que é dedicado exclusivamente àquilo. A princípio eu diria que não, você não consegue fazer. Então, as pessoas que, inclusive com a Piedade, quiseram ter casas, às vezes o trabalho, não, eu só tenho uma pessoinha. Quem que é essa pessoinha atrás? Quem que é ela? Quem que foi ela numa outra vida? Eu cheguei a ver uma pessoa na mesa de desobsessão que derrubou não só a mesa, mas as pessoas que estavam em volta. A pessoa estava pedindo caridade, aí alguém, uma obsessão não tem necessariamente cuidado com a descrição, ele falou assim, ele matou a família inteira, está pedindo o que aqui? Então, às vezes, você atende uma pessoinha dessa na sua casa, quem que ela está carregando junto a ela? E aí, será que ela vai embora? Será que eu lembro que meu bisavô falava que para cada encarnado,
você tinha pelo menos 10 espíritos em cima da Terra. Numa mesa de desobsessão, você tem 4 ali sendo tratados visivelmente, você pode ter certeza que tem outros que estão sendo tratados pela espiritualidade, de forma invisível. Será que na sua casa você tem condição de garantir, né, que você vai conseguir limpar o ambiente pelo dia seguinte, seu filhinho de 3 anos está brincando naquele mesmo lugar onde você estava fazendo o trabalho? Eu jogo essa pergunta, certeza absoluta eu não tenho. Mas eu sei que quando já aconteceu na minha casa, sim, que é uma manifestação de um guia, mas é para dar um recado, uma coisa muito escrita, jamais para fazer uma sessão. A sessão, ou gira, como a pessoa preferir, ela deve preferencialmente acontecer num espaço preparado para tal e que, de alguma forma, é importante que as pessoas tenham claro que se estabelece um canal com o astral. Mas eu fiz para cima, mas também pode fazer para baixo. Então, dependendo de quem você está recebendo, você pode estar, além daquelas que você está vendo, você pode estar recebendo na sua casa um bocado de gente não encarnada, obviamente, que não necessariamente vai deixar uma boa energia na sua casa. Se você quiser fazer isso, livre-arbítrio existe para todos, né? Mas a gente decididamente não recomenda, e as pessoas da nossa casa que quiseram fazer, mesmo com a recomendação de não fazer, passado um tempo, minha vida virou de cabeça para baixo, não vou fazer mais. É o que a gente sabe. Mas, talvez como uma coisa de iniciozinho, mas se fizer, que seja para você próprio se desenvolver e jamais, no meu entender, para ter nenhuma. Eu conheço muitas histórias, algumas bastante complicadas, de pessoas que fizeram isso e sofreram muito, às vezes por conta de precisarem vivenciar isso no seu dia a dia. Porque não necessariamente eles vão embora na hora que você termina o trabalho. E por fim, para a gente fechar falando de desenvolvimento, né? É um assunto antigo na Umbanda e para todo médico, sobre a mediunidade consciente. Queria saber qual a orientação que vocês passam, como vocês conduzem. Já tem até um vídeo antigo, um áudio antigo da sua bisavó falando sobre isso. E eu queria saber... Não, na verdade eu acho que aquele áudio é da minha tia-avó, Zélia. Eu tenho quase certeza que mas... Coloca o nome Isabel. Tá bom, então não sei, porque tem um da minha tia que ela fala disso exatamente. Hoje, o que a gente sabe é que a grande maioria das pessoas tem incorporação com mediunidade consciente. Eu confesso que eu mesmo achava, lá criança, que a gente saía meio em transe, ficava meio sonado e coisa e tal, e que era o que ia, isso há muito tempo atrás, obviamente sem perguntar para ninguém, isso por minha cabeça. Né? Não achava que a gente saía e o espírito tomava conta do nosso corpo, não chegava nesse ponto, mas eu achava que teria menos consciência. E justamente, quando eu comecei a ter manifestações, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Eu falei assim, mas só eu estou vendo tudo? Será que... Sou eu ou alguém? E o que tem de uma fala da minha tia, por isso que eu sei que é ela fala que quando o médium tem dúvida, ela via como uma coisa extremamente positiva, que é alguém que está sendo humilde o suficiente para achar que não, gente. Poxa, sou eu. Só que, eu não quero ficar curvado, sabe? Eu não quero ficar todo torto, eu não quero ficar com a boca torta, mas só que ela fica. E eu não quero falar enrolado e eu falo. Entendeu? Então, você tem a percepção que você está consciente sim, e que isso faz parte do processo. O que eu escuto falar, principalmente com minha mãe, que recebe uma entidade, né, que eu sei que pelo padrão vibratório dela é muito elevado, e ao mesmo tempo ela já recebeu muito defunto da família, defunto recém-morto, que ela falava para mim que, obviamente, são vibrações completamente diversas, de uma entidade de muita luz e de uma entidade, quer dizer, de um espírito que desencarnou há relativamente pouco tempo. Mas que as duas condições faziam ela ter pouca lembrança do que ela fez e falou. Então, o Sete Lagoas é um que a minha mãe tem uma mediunidade consciente,
para a maioria das entidades que ela recebe, ela vê as coisas, ela sabe, ela tem lembrança. Com 7 lagoas não é assim. Ela não lembra de muita coisa. Então ela lembra às vezes que falou com, tipo assim, vamos dizer que ela está incorporada, falou com você. Então ela lembra que falou com você, mas ela não tem a mínima ideia do assunto que foi tratado. E às vezes ela tem uma vaga ideia do assunto, mas não do que foi dito. Então, o que a gente sabe é que a própria condição nossa de hoje, de maior grau de conhecimento, inclusive todo esse processo, que a gente está mais apto a lidar com uma mediunidade consciente, o que não necessariamente aconteceu no passado, mas que hoje dificilmente a mediunidade totalmente inconsciente, o que eu conheço é aquela coisa, eu só posso falar o que eu escuto os outros dizer, que hoje em dia é raríssima, a mediunidade totalmente inconsciente. Mas conheço sim casos de mediunidade que a gente poderia chamar de semiconsciente. A pessoa tem uma lembrança, de certa forma vaga, do que mais ou menos se passou, que é mais ou menos o que eu estou relatando em relação ao caso da minha mãe. Entendeu? Então é o que eu posso dizer. Por experiência própria, eu vou te dizer a minha mediunidade consciente, e não vejo problemas maiores nisso, e aí a coisa da fala da minha tia. Ela fala que se o médico tem dúvida, é positivo porque ele está sendo livre, porque ele não está acreditando que é ele mesmo. Mas é claro que por isso é importante você ter um guia confirmando, você ter de repente alguém que pode ser o chefe do terreiro, pode ser um cambono com uma mediunidade de vidência, porque normalmente a pessoa tem a condição de enxergar se de fato você está acoplado, porque também pode acontecer e aí tem a ver com essa condição de vibração espiritual, de você não conseguir fazer uma acoplagem perfeita. Quanto mais bem encaixado, mais a tendência é ser uma coisa semiconsciente. Tá. Quero muito agradecer o Leonardo, a todos vocês. A gente escapulou bem o horário e vou convidar para a gente fechar a palestra de hoje com o hino da Umbanda, né? Sim, com certeza. Sempre a gente ainda está nessa esteira aí do aniversário da Umbanda. Eu só queria novamente agradecer a você a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento. Uma das frases do Caboclo das Sete Encruzilhadas que eu mais gosto de estar falando, quando questionaram a ele, se ele, um garoto de 17 anos, né, como é que ele ia tocar um culto espírita, coisa e tal, e aí a entidade respondeu falando que com aqueles que sabem mais aprenderemos, com aqueles que sabem menos ensinaremos, mas a nenhum viraremos as costas. Então ele estava falando isso em relação ao mundo dos espíritos, mas para mim é muito importante ter a oportunidade de vir aqui, de certa forma, trocar conhecimento com vocês. Acho que conhecimento, eu costumo falar sempre isso, é uma das coisas mais preciosas na vida de uma pessoa, mas que como a água, que também é uma das coisas mais preciosas na vida de uma pessoa, que é uma coisa que a gente precisa para nos manter vivo, até a água parada estraga, conhecimento parado também estraga a pessoa, porque ela começa a se achar melhor que os outros, só ela é detentora de saberes, só ela sabe das coisas, só ela, portanto, é importante. Então, isso faz com que o conhecimento se perca e a pessoa se estrague. Então, para mim, é sempre um prazer muito grande. Qualquer oportunidade, não é sempre por conta da minha condição de vida, de trabalho, vida material mesmo, não é sempre que eu consigo estar aqui, mas eu sempre faço questão de, nesse mês de aniversário da Umbanda, de vir responder aos convites de pessoas que eu já considero não só como amigos, mas como verdadeiros irmãos, de poder estar aqui junto, principalmente quando a gente sabe que tem a oportunidade de mais pessoas distantes estarem ouvindo aqui a gente falar também. Tá bom? Muito obrigado a vocês, muito obrigado a você, Felipe, e muito obrigado a Deus e ao Caboclo das Sete Encruzilhadas por permitir que a gente esteja aqui, de certa forma, levando à frente essa bandeira da Umbanda e continuando aquele trabalho que começou lá atrás, 111 anos atrás. Muito obrigado. Umbanda. Refletiu a luz divina em todo o seu espírito.
Aleluia.